Olá, Clau. Em primeiro lugar, eu queria mesmo agradecer ter aceitado este meu convite. Eu, o ano passado, fiz a primeira edição deste podcast e agora resolvi lançar a segunda. E o meu foco são mesmo mais as mulheres e mulheres mães, até. Pronto, e eu vejo que muitos dos pontos que eu abordo, a Cláudia toca muitas vezes neles e que achei que fazia mesmo muito sentido, até porque eu comecei inicialmente na parte de educação, cerca de 20 anos, eu estive ligada à educação, então o meu trabalho é a parte do autoconhecimento, de mentalidade mais positiva, de imposição de limites. Sim. É ajudar as mulheres a fazerem isso com elas e ajudarem a que consigam fazer com os filhos logo desde que eles nascem, praticamente. Pronto. Então eu achei que tem tudo a ver, porque o trabalho que a Clau faz acaba por a mulher só se sente bem, confiante e consegue, por exemplo, o relacionamento que merece na realidade, quando tem, no fundo, esse conhecimento sobre ela, essa imposição dos limites da forma mais correta e assim. Mas primeiro queria mesmo que se apresentasse, assim, para quem não a conhece, quem é a Clau? Sim, claro. Primeiramente, obrigada pelo convite, um prazer poder colaborar e, enfim, trazer um pouco do meu conhecimento. Eu sou Clau Passos, eu sou terapeuta comportamental e também sou mentora de relacionamentos. E eu não sou terapeuta desde lá do começo da minha carreira, né? Foi um processo. Antes eu trabalhava no mundo corporativo, e, enfim, trabalhei a maior parte da minha vida nessa área. E me tornei terapeuta nos últimos 5 anos, né? Então, tudo veio de um processo de autoconhecimento, né, de transformação interior mesmo, e isso acabou vindo de encontro ao meu propósito, eu chamo de um propósito mesmo, porque eu me transformando, né, mudando ali, curando as minhas feridas, meus traumas que vieram lá da minha infância, eu achei aquilo tão, tão mágico, tão, assim, transformador, que eu senti que eu precisava ajudar outras pessoas também a se sentirem assim, porque eu sei que é a realidade da maioria das pessoas, né? As pessoas não conseguem viver ali plenamente se elas não resolvem essas questões lá de trás. E a Clau faz esse trabalho essencialmente com mulheres ou também faz com casais? É mais mulheres, É. Alda. Acho que 99% são mulheres. Ok. E eu acho que muitas vezes, não sei se é a mesma ideia, queria colocar essa questão que é a mulher procura um relacionamento saudável, no fundo, para se sentir bem. Mas não acha que que deveria ser um bocadinho ao contrário? Ela devia primeiro sentir-se bem e sentir-se confiante, segura, para depois já quase praticamente nem tem de procurar o relacionamento saudável, não é? Porque depois já sabe bem até aquilo que quer e só isso é que ela vai aceitar e que vai chegar até ela. Sim, exatamente. Infelizmente, as pessoas, a maioria não tem essa mentalidade, né, de buscar ali autoconhecimento, de entender que tem alguma coisa, enfim, que não está bem resolvida, né, e buscar ajuda. E esse é um dos meus trabalhos na rede social, que eu acho que é trazer um pouco dessa clareza, né, para que as pessoas consigam perceber que elas podem e devem buscar ajuda, que é saudável, né, não é algo feio, algo que ela deveria esconder, né? Eu acho que deveria ser para todo mundo, né? Todo mundo deveria passar por esse processo. Mas, infelizmente, as pessoas acabam procurando quando elas estão ali vivendo situações desafiadoras, né? Acho que a maioria procura mais nesse caso. É difícil alguém, às vezes eu atendo, assim, bem esporadicamente, mulheres mais jovens, até, assim, com menos de 30 anos, que estão com essa consciência, e eu acho lindo, porque é o caminho certo, né? Elas querem ter uma família, elas querem ali ser felizes no amor, enfim, se sentir bem com elas, então elas já estão preocupadas, enfim, estão buscando isso, porque senão realmente a chance de dar errado, né, de ter ali muitos conflitos é muito grande. É muito maior. É engraçado porque eu fiz há uns anos atrás
eu fiz formação em várias áreas do coaching e fiz de coaching de relacionamentos e de casais. Sim. E o primeiro casal que eu atendi, eles tinham 19 anos e eram daí. Do Brasil. Eu disse que delícia, quem me dera a mim, assim, nessa idade, ter tido acesso aos conhecimentos e no fundo, a todas as ferramentas e estratégias para que o relacionamento começasse logo bem, não é? No fundo é mesmo isso, porque eles já tinham um relacionamento e queriam fazer ajustes para Sim. que... Porque por mais que esteja bem, depois, quando a relação evolui, a tendência sempre é que até que haja desgaste e que haja algumas questões que gerem desconforto e até algumas discussões, não é? Então, se puderem trabalhar isso e se puderem, no fundo, é muito comum as mães agora estão grávidas e fazem as preparações para o parto, ou não é? Seria uma preparação antes de Sim. uma prevenção, não é? Não arranjar no fundo depois um tapar o buraco, mas era um prevenir antes. Exatamente, eu falo muito isso, que assim, as pessoas, muitas mulheres, né, hoje em dia são independentes, né, estudam bastante, investem ali na carreira, enfim, tudo que a gente quer fazer bem, a gente precisa estudar, aprender, conhecer, mas na vida amorosa, ali nos relacionamentos, as pessoas não têm essa mentalidade, essa cultura, né, de aprender, as pessoas vão ali no achismo, na intuição, né, na emoção, e aí a chance de não ser ali algo bem sucedido a longo prazo é muito grande, porque no começo é bacana, você conhece alguém e estão ali se curtindo, né, mas as coisas começam a aparecer ali, a máscara cai, né, depois de um tempo, as feridas ali, aquelas coisas mal resolvidas começam a se manifestar dos dois lados, e aí que surgem os problemas. Então, infelizmente, a maioria das mulheres, enfim, das pessoas, não tem essa mentalidade, né, de estudar sobre relacionamentos, estudar e se autoconhecer, né, entender por que acontecem certos comportamentos, por que elas repetem ali certos padrões. Sim, porque é muito isso, não é? São duas pessoas completamente diferentes, por mais que queiram que tudo dê certo, vai sempre haver questões em que vão ter opiniões diferentes, ou em que vão, não é? E muitas vezes, às vezes nem é mesmo não saber gerir aquela situação. Sim, porque conflitos sempre terão, né? Como você falou, são duas pessoas diferentes, e é saudável até ter conflitos, mas o que não pode aí vira falta de respeito, né, aquela desvalorização, enfim, questões de traição mesmo, de aquele distanciamento emocional, né, tem muitos casais que vivem juntos, mas não tem conexão, é como se tivessem sozinhos, cada um, mas ao mesmo tempo muitas vezes não conseguem, não tem coragem nem de se separar, enfim, por algumas questões, mas não estão felizes, não é algo saudável. O que é que sente que faz mais as mulheres, no fundo, terem as mulheres que têm esses relacionamentos menos saudáveis, o que é que acha que, no fundo, as levou a aceitarem esses relacionamentos? Como assim? Por exemplo, eu acho que o nós crescermos, pelo menos cá, a mulher aqui é muito a cuidadora de todos, a protetora, a que nunca se prioriza, nunca, não é? Nunca me preocupo comigo, mas vou sempre dar o meu melhor aos outros. Sim. Então também nunca há, por exemplo, a imposição de limites. Os outros podem tudo e eu, mesmo que eu não tenha direito a nada. E não acha que isso interfere, por exemplo, depois, quando nós aceitamos, muitas vezes, a mulher, ok, a máscara cai, mas muitas vezes ela não cai passado X tempo. A mulher, quando vai para aquela relação, ela já tem essa consciência de que muitas coisas incomodam, mas vai na mesma. Sim. Então, eu vejo que isso vem muito lá da infância, né, de como essa menina foi criada ali, foi educada, de como ela se sentiu amada, de como ela se sentiu vista, valorizada, tanto pelo pai, também como pela mãe, muito pela mãe, né, a minha figura materna, aquele papel do feminino saudável, aquela referência, porque é a mãe que valida a autoestima, o amor próprio,
da filha. Então, quando falta, né, lá atrás, também comportamentos machistas, né, que isso vem da nossa ancestralidade, né, as nossas avós sofreram muito, bisavós, e as nossas mães ali, de alguma forma também. Então, isso é passado ali para a menina, mas essa falta de amor ali, da menina realmente se sentir amada, se sentir validada, né, ela ter que, é como se ela tivesse que provar o amor, né, como se ela não fosse boa o suficiente, então ela precisa se esforçar para ser vista ali por aqueles pais, ou pelo pai ou pela mãe, ela precisa ser perfeita muitas vezes, porque recebe muitas críticas, né, cobranças, enfim. Então, tudo isso influencia, né, essa mulher adulta. Então, quando ela vai para a vida amorosa, ela cresce com essa programação ali, com essas crenças de que ela precisa se esforçar para merecer o amor, então ela tem que ser boazinha, ela tem que fazer muito para ser amada, para merecer ser amada. Então, tudo isso vem lá de trás. Sim, porque nós, no fundo, nós fomos sempre aceitando, tipo, a mulher ela tinha de fazer aquilo que o homem definisse, não é? E isso foi sempre acontecendo e foi sempre sendo aceito assim. E depois uma coisa que acontecia muito e que me incomoda muito, que eu tento que não aconteça nos jovens agora, muitas vezes eu falo com os pais nesse sentido, é de nós querermos que cresçam à força. Eu acho que nós, na nossa geração, dos nossos pais, dos avós, cada vez mais, não é? Quanto mais para trás formos, pior, como se foram adultos muito cedo. Foram obrigados a ser adultos muito cedo. Sim. Mas acabaram por assumir muitas responsabilidades e muita coisa que não era suposto ser para eles. E depois, muitas vezes, mesmo o casamento, sendo algo que, ok, ele até tem coisas que me incomodam, até tem, mas é uma forma de eu fugir daqui, no fundo, desta imposição toda e deste controle todo, não é? E de ser obrigada, então ao menos eu vou tentar, na minha casa, ter alguma liberdade, ter algum controle, é um bocadinho fugir às vezes de determinada situação e aceita-se outra que até sabemos que não está assim tão bem, mas pelo menos vamos tentar que não seja, não é? Que seja um bocadinho melhor. Eu acho que isso aconteceu muito e hoje em dia quando eu ouço alguns pais a tentarem que as meninas com 15, 16 anos assumam papéis de adultas, por exemplo, em casa, eu digo que eu não considero correto, mesmo por isso, porque nós estamos a pressionar de tal forma e a exigir de tal forma, até uma idade que nem é delas e uma responsabilidade que nem é delas, que vai acontecer isso como aconteceu connosco, que é mais cedo ou mais tarde e logo que possam, elas vão fazer escolhas só para fugir dali, que nem serão as mais corretas, se calhar, mas que às vezes, não é? No momento de não estou bem, eu quero qualquer coisa, então até aceito, não é? É um Sim, bocadinho, às vezes, por aí. exatamente. Tem muito isso, essa questão, né? Muitas mulheres ali se casam cedo para fugir ali daquele ambiente familiar que não era bacana, mas essa questão da menina ali assumir responsabilidades muito cedo, enfim, passar por situações difíceis ali muito cedo, desde a infância, ali na adolescência, isso muitas vezes a torna forte, né? Ela tem que ser forte, porque muitas vezes ela não tinha ali o apoio, enfim, ela tinha que se virar, tinha que fazer, às vezes tinha que trabalhar, e aí ela cresce, né, com aquele excesso de energia masculina, Sim. né, que, ok, às vezes ela conquista, ela trabalha, e ela faz, acontece, mas quando ela vai para a vida amorosa, ela paga um preço muito alto, porque ela é muito rígida, ela controla, ela não se permite ser vulnerável, não se permite ser cuidada, às vezes ela acaba carregando a relação nas costas, porque ela Sim. está sempre fazendo, e muitas vezes ela atrai homens fracos, aqueles homens que não fazem, que não têm iniciativa, Que no ela fundo que no fundo querem uma mãe e não uma mulher. exatamente. Então, né, existe um preço muito alto quando essa menina ali tem que se tornar forte, amadurecer muito cedo. Então, na vida adulta, geralmente a vida amorosa dela vai ser bem caótica. Sim.
Mas vê-se muito isso, e eu acho que mesmo vocês também passam muito isso, até porque acabam por ter muito mais especialistas em áreas assim mais específicas, e eu acho que mostram muito isso, que é, há um bocadinho os dois, acho que não há muito meio termo, há os dois polos, há aquele homem que é mesmo o homem macho, não é? Como vocês dizem, e há depois aquele que é o filho da mulher. Sim, exatamente. Tem aqueles homens com um masculino, às vezes, disfuncional, né, com excesso de masculino, que ele acaba sendo agressivo, sendo mais grosso, enfim, não é aquele parceiro que valoriza, às vezes vai para o lado do machismo, né, então, um masculino ali disfuncional, e tem aqueles homens fracos, né, que querem uma mãe, que não assumem as responsabilidades. Então, aquele meio termo, né, o equilíbrio, o homem saudável com o masculino forte, mas que valoriza, que sabe cuidar, que sabe prover, que sabe o papel dele, parece que é mais raro, né, as mulheres reclamam Mas muito. eu acho que vocês começam cada vez, é engraçado, porque ao mesmo tempo que o homem gosta de ser esse homem macho, mas não gosta muito de mostrar essa vulnerabilidade, eu acho que vocês mostram muito. Cada vez mais há homens aí a mostrar, mas ok, eu sou o protetor, eu sou o cuidador, eu sou. E a verdade é que quando o homem faz esse papel, a mulher permite-se sair daquele do eu tenho de controlar tudo e tenho de gerir, e posso ser eu, ser a feminina, ser a mais leve, ser, não é? Porque se sente segura e acaba por conseguir fazer isso. Mas também é preciso, se ela cresceu sempre a ter de assumir tudo, e se ao lado não tem quem assuma nada, é difícil ela conseguir, não é? Ela dizer assim, ok, eu vou ser vulnerável e vou-me deixar, e depois, não é? É verdade. E Eu principalmente se vivenciei, tiver filhos, como é que eu deixo tudo para ele assumir se ele não assume, não é? É muito sim, difícil. exatamente. Eu até vivenciei isso, porque eu falo muito isso para as minhas pacientes, para as minhas mentoradas, para elas se permitirem, para elas aceitarem serem cuidadas, serem mais vulneráveis, mas aí eu me vi diante de uma situação em que eu estava, assim, digamos, um pouco resistente em aceitar esse ser cuidada, né? Por quê? Porque é muito forte, por mais que eu tenha trabalhado, mas assim, analisando, eu sempre fui forte, eu sempre tive que ser forte, me virar sozinha, então eu não tive ali um pai que fazia por mim, né, que me tratava ali como uma princesa, e aí nos relacionamentos também ao longo da minha vida, também não tinha, então quando você se depara com uma situação assim, você fala, será? Não sei se eu Sim, devo, né, me permitir, mas eu fazendo essa análise, eu falei, não, eu quero isso para minha vida, eu não quero ter que carregar, né, tudo. Eu tenho a minha vida, enfim, mas eu quero ser cuidada, e é bom, assim, é muito bom, mas é, é desafiador, às vezes, no começo, sim. precisa desarmar, né, muitas vezes a gente, as mulheres fortes, usam um tipo de uma armadura, né, e isso acaba afastando. Então, para você conseguir viver esse relacionamento saudável com o masculino ali equilibrado, a gente precisa tirar essa armadura. É preciso também, a mulher que já foi forte a vida toda, precisa, na realidade, de que chegue o homem que comece ele próprio a querer assumir, não é? Assumir as Sim, rédeas. sim, E se ele começar a fazer isso, eu acredito que, mesmo que no início custe, ela, como começa a sentir essa segurança, começa a deixar. A questão é que muitas vezes, como ela já foi forte sempre, ela também não atraiu o homem que vai protegê-la, não é? exatamente. Por isso que Então nunca consegue, sim, tem que fazer esse trabalho de equilíbrio das energias, né, de resgatar o feminino, sim. né? E é um trabalho tem que ser de dentro para fora, né? Sim, e Algo por muito. isso é tão importante esse trabalho da Cláudia, no sentido de, mesmo da mulher se ver e se valorizar, porque depois dela fazer isso, ela também já não vai aceitar determinadas situações e determinados relacionamentos, não é? Então aí já vai ser muito mais fácil ela própria ceder
em algumas questões, porque ela já não vai atrair a pessoa que no fundo vai ser mais um filho. Exatamente, então tem que fazer esse trabalho interno de equilíbrio, né, de resgatar o feminino, né, o feminino saudável. A gente tem muitas mulheres têm um feminino ferido dentro delas ali, então tem que fazer esse trabalho de resgatar, né, o nosso feminino, que é a nossa essência, que é o amor, que é a leveza, a gentileza. Então, muitas mulheres perderam isso. A gente vê mulheres armadas, mulheres reativas, né, mulheres ali que se dizem empoderadas, mas não passa de uma grande proteção mesmo, porque, no fundo, essas mulheres, assim, acho que todas, querem ser amadas, querem ser cuidadas, né, querem poder relaxar, querem poder se sentir seguras, mas muitas não se permitem reconhecer isso. Mas esse trabalho, quando a gente trabalha esse equilíbrio da energia, é que a gente consegue se conectar aí com um masculino saudável, com um homem forte, né, um homem maduro, um homem que vai fazer o papel dele de prover, de cuidar, mas de uma forma saudável, né, não aquele homem que vai impor, que não vai respeitar. Um relacionamento ali, porque assim, para a mulher, ela ter que tomar a frente, né, a liderança ali, é pesado, né, não é o normal. Então, a gente acaba fazendo muito e isso cansa. Então, se você tem do outro lado um parceiro que faz esse papel, né, você consegue relaxar, você consegue ser feminina, você consegue fazer o seu trabalho, mas você consegue ter ali tempo e até cabeça mesmo para fazer coisas, né, para cuidar do seu próprio feminino, para se cuidar da casa, né, fazer coisas ali, fora só do trabalho, daquela rotina mais de trabalho, de cuidar, enfim, dos filhos, né, você consegue equilibrar mais, eu acho que todos os papéis, né, de ser mulher também. Mais disposição, claro que sim. Isso, exatamente. Eu ainda ontem falava com um casal e eu dizia exatamente isso, que é, muitas vezes, o que eu sinto é, eu estava a falar com o homem e estava-lhe a dizer, eu sinto que muitas vezes eles crescem mesmo a habituar-se a que a mulher faça tudo, é verdade. E depois chega a uma altura em que sentem que se for para eles fazerem é um esforço, não é? É um cansaço extra. A verdade é que eu disse-lhe para ele fazer um teste durante X dias, porque o que eu acredito é que, mesmo que lhe custe no início, porque não está habituado a fazer, quando ele começar a ver o retorno, porque é assim, uma mulher por natureza já é doce, já é cuidadora, já é aquela que está sempre preocupada com todos e que quer que tudo esteja bem. Se ainda sentir que quem está ao lado, que a protege, que a faz sentir-se segura, então ela dá-lhe tudo. Sim. Por isso eu disse, eu acredito que depois de fazer as primeiras vezes, mesmo que seja por esforço, de lhe demonstrar esse cuidado e essa segurança, ela vai se sentir tão bem que depois o que vai retribuir vai fazer com que não queira parar de continuar a ser o homem, no fundo, da relação. E claro que é preciso um esforço, mas às vezes o experimentar, fazer diferente, faz uma diferença tão grande para os dois, tão grande, não é? Que é preciso a pessoa estar disposta a querer fazer algum ajuste e alguma mudança. Mas ganham os dois. E o homem, então, acho que é quem mais ganha, porque a mulher é mesmo isso, a mulher entrega tanto, mesmo quando não tem retorno. Exato. Se tiver retorno, não é? Exatamente, eu acho que a palavra é essa, né? Os dois precisam estar dispostos. Porque um relacionamento para dar certo não é só dizer que ama, dizer que gosta, tem que ter ajustes, tem que ter disposição para abrir mão de algumas coisas, né, em prol do outro, e também, enfim, conhecer o outro, né, conhecer o que o outro gosta, e entender também, a mulher entender como o homem funciona, o homem entender como a mulher funciona. Então, acho que tem que... não é fácil, né, estar num relacionamento. Eu tenho um mentor que fala, é mais fácil estar sozinho, estar solteiro. Mas é uma escolha, não é? A pessoa é que escolheu estar no relacionamento.
Mas, ao mesmo tempo, quando você se relaciona, é quando você mais cresce, quando você mais tem a oportunidade de evoluir. Por quê? Porque são as relações ali, o outro, ele está sempre te mostrando o que você precisa melhorar, né? Então, o outro é como se fosse ali um espelho, né? Então, são oportunidades, assim, muito significativas para a gente aprender, para a gente evoluir. Então, acho que se a gente está num relacionamento, tem que estar disposto, né, a sempre estar olhando e fazendo, né, a nossa parte para que o relacionamento cresça, mas aí tem que ser dos dois lados, né, não adianta só a mulher fazer ou só o homem fazer, tem que ser uma parceria. E quanto isso, no fundo, impacta a, a educação, no fundo, dos filhos, o crescimento deles e a família que eles vão ter. Exatamente, quando o casal está saudável, quando os dois estão ali, né, curados, digamos, estão fazendo o seu papel, um relacionamento tranquilo, um relacionamento sem brigas, sem discussões, a mulher conectada com o seu feminino, né, com a sua essência mesmo, com a sua natureza ali, de cuidar, de ter paciência. Então, os filhos, né, vão ter ali um exemplo, né, um modelo de relacionamento saudável, porque tudo fica programado no nosso inconsciente. Então, se a gente vive em uma família disfuncional, com brigas, discussões, enfim, isso vai ficar programado. Quando a gente vai para a vida adulta, essa vai ser a nossa referência. Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem um modelo ali de pais que se amam, que se respeitam, que tem ali aquela troca de carinho, né? Essa vai ser uma referência positiva. Então, eles vão crescer entendendo que relacionamentos são assim, são saudáveis. E esses pais saudáveis, presentes ali, cientes do seu papel, eles vão conseguir dar para esses filhos a atenção, o carinho, o respeito, o amor mesmo, né? Que eu acho que isso é o fundamental. Uma criança, ela precisa se sentir amada, precisa se sentir importante, vista, ter, né, aquele lar ali onde ela se sente protegida. É isso que faz toda a diferença para ela se tornar um adulto confiante, um adulto com amor próprio, um adulto que consegue tomar ali as suas próprias decisões, consegue ir para a vida de uma forma saudável, né? Não tem aquela dependência, as inseguranças. Então, esse relacionamento dos pais sendo saudável faz toda a diferença para a vida adulta ali dos filhos, para preparar essas crianças, né, esses filhos, para serem adultos saudáveis. Sim, eu sinto que eu, ao trabalhar com as mulheres, acabo por ajudá-las e ajudar a que os filhos também cresçam de uma outra forma, não é? No fundo, é impedir que, não é bem impedir, mas é ajudar a que eles não passem pelas mesmas situações, porque podemos começar, o trabalho que estamos a fazer com elas agora, podemos começar a fazer com as crianças desde pequeninas. E eu acho que é mesmo isso, é que nós ao trabalharmos esse autoconhecimento, a mulher ao ter essa consciência e ao ensinar a criança a ter, ao trabalhar a mentalidade e ao trabalhar a imposição de limites, consegue fazer uma diferença absurda em todas as escolhas, nos relacionamentos que tem, mesmo nessa não aceitar aquilo que incomoda e aquilo que no fundo acaba por lhe fazer mal, não é? Porque muitas vezes vai vivendo para, pronto, para tentar até fugir a determinadas situações, mas sem ser aquilo que realmente a preenche e que lhe faz sentir-se bem. E o ter essa noção, muitas vezes, como a Cláudia disse, é já às vezes uns anos já bem mais tarde, depois de já ter sofrido muito e assim, quando vai pedir ajuda, começa a ter noção de que o que é importante para mim, o que são os meus valores, aquilo, o que é que realmente me faz sentir bem e o que não faz, o que é que eu não devo aceitar nunca. E essa importância de se conhecer melhor e de impor esses limites, quanto mais cedo começarmos, obviamente melhor. Mas mesmo quando as mulheres chegam até à Clau, o fazer esse trabalho daí para, né, daí para a frente, o poder dizer assim, ok, eu até fui infeliz até agora, ou até aceitei muita coisa que me incomodou, mas eu consigo, a partir de agora, fazer completamente diferente, é muito bom, não é?
Exatamente, eu acho que eu vejo muito, fico muito feliz quando eu atendo mulheres que às vezes, muitas vezes chegaram ali porque tinham terminado um relacionamento e estavam com aquela dependência emocional, com aquele sentimento de falta, né, de que, acho que não vou conseguir viver sem essa pessoa, e aí ao longo do processo ali, que ela vai se curando, ela chega à conclusão de que ela fala, nossa, eu estou muito bem, eu estou bem sozinha, nossa, nossa, eu sentia falta, né, da pessoa, eu nem acredito que eu estive daquele jeito, então ela sai assim, realmente se amando, se valorizando, e não sentindo, assim, essa necessidade de estar com uma pessoa a qualquer custo, né, ela vai estar se fizer sentido, se ela estiver bem, mas ela não precisa estar tá correndo atrás de alguém ou ficar com qualquer pessoa só para não ficar sozinha, né? Porque esse é um dos grandes traços da dependência emocional, que é o medo de ficar sozinha, então aceita qualquer coisa, não coloca limites. É muito isso. Eu ontem vi, e nem sei se foi mesmo a Cláudia que pôs, um conteúdo a falar muito nisso, que é, depois da mulher realmente fazer esse processo, se conhecer bem e se valorizar, depois às vezes até é muito difícil, é o contrário, é aceitar o outro, porque agora eu tenho, não é eu ser exigente demais, mas às vezes dizem isso, não é? Não é eu ser exigente demais, mas é, eu agora tenho noção de realmente, se for menos do que isto, então não vale a pena, porque para menos do que isto eu estou bem. E o conteúdo que eu vi era muito no sentido de quando um homem se divorcia, não acontece muito isso, mas quando uma mulher se separa, perguntam logo, mas que tens outro? Quem é que tu tens agora? E a maior parte das vezes, pelo menos pelo que eu conheço, a mulher não se separa porque tem outra pessoa. A mulher separa-se porque percebeu que está melhor sozinha. A mulher separa-se porque se começou a valorizar ela mesma e percebeu que não vale a pena se é para, no fundo, para se diminuir, então que prefere estar sozinha. Mas ainda continua a ouvir esses comentários sempre de que, mas quem é que tu tens? Ou se calhar tem outro. Há muito esse julgamento e muito. É preferível estar com alguém mesmo que te incomode do que estar sozinha, não é? É a ideia. Mas isso vem, acho que muito de uma sociedade doente emocionalmente, né? As Mesmo? pessoas normalizam essas relações infelizes, relações tóxicas, disfuncionais, em que a mulher aceita tudo, né? A mulher é traída, a mulher é desvalorizada, sem respeito, sem nada, mas fica ali por causa dos filhos, ou fica porque não tem outra opção, né? Então, acho que isso vem muito dessa sociedade patriarcal, enfim, que ainda está em processo de mudança. Então, eu acho que quanto mais a gente também se conhece, quanto mais a gente se ama, menos a gente se preocupa com o julgamento dos outros, né? Dos Então, outros, é isso. Mas isso é muito bom, ver isso. Ver que as mulheres começam cada vez mais a preocupar-se com elas e a ter esse cuidado, porque até agora o mais natural era viverem infelizes, nem que fosse sempre, sentirem-se, a descrição é mesmo, elas dizerem, eu sinto que sou, no fundo, que estou lá para tratar da casa, dos filhos, ou seja, ser a empregada de tudo, satisfazer sexualmente e mais nada, porque em termos de me sentir valorizada, amada, reconhecida, isso não acontece. Mas a sociedade continuava a achar que, ok, mas deves estar lá na mesma, porque o teu papel é estar ali mesmo que estejas mal. E, e por isso é que existem estes comentários. E não está correto, e elas realmente para darem estes passos, têm mesmo pronto, de se sentirem confiantes o suficiente, pelo menos no eu não quero continuar isto, porque para mim não faz sentido e eu mereço mais do que isto. Mas eu acredito que em muitas situações também seja difícil, porque depois de lidar com tudo isto, mesmo uma mulher que não valorize, por exemplo, eu acredito que se me forem dizer alguma coisa, eu tenho consciência da decisão que eu tomo, se me vierem dizer alguma coisa contra, aquilo não me afeta. Mas ao mesmo tempo, estar sempre a ouvir comentários,
por mais que não afete, assim, dá quase vontade de dizer assim, mas quem és tu para opinar sobre a minha vida? Ou porque é que estão sempre, ou o que é que te acrescenta falar sobre a minha vida, não é? Porque dá um bocadinho, porque é que a pessoa não pega naquele tempo dela e investe nela mesma, em vez de estar, não é? Porque nem é pensar sobre o outro, é ir dar opinião sobre o outro. E isso, por mais que a pessoa não ligue, está sempre ali a cutucar, é uma coisa que, não é? Que eu acho, e socialmente acredito que em muitas situações mexa mesmo muito com a mulher, mesmo quando ela já tem a certeza daquilo que quer. Sim, não, acontece muito, e as pessoas fazem isso porque elas não querem olhar para a própria vida, né? A vida delas provavelmente está muito ruim, então é mais difícil. opinar na vida do outro, né? Do que olhar ali e resolver as suas questões. Mas assim, eu mesma não sei, não tive muito isso, esses comentários, enfim, da minha vida, enfim, quando eu estava Sim. solteira, não recebi muito, mas eu acho que eu faria uma brincadeirinha, enfim, Se responderia calhar ali de por isso, não é? Pois, se calhar por isso, mas é isso que eu digo, eu acho que também se nós ignorarmos e se a pessoa se calhar também já sabe e já não se vai dar ao trabalho de ir lá a mexer, até porque mesmo que fosse fazer um comentário, se calhar não obtinha resposta, então aquilo não continuava, não é? exatamente, acho que como a gente se posiciona ali com a pessoa, né, Sim, sim. deixa ela, às vezes, meio sem graça, constrangida, então ela talvez não vai fazer mais, mas é muito isso, né, você olhar para a pessoa e falar, nossa, você devia estar cuidando da sua própria vida, né, ao invés de Sim, se preocupar com mas o a minha. comentário de quem é que tu tens mostra muito isso, mostra muito a mentalidade que ainda existe, não é? Exatamente. O julgamento, enfim, as pessoas gostam muito de julgar, né, de falar da vida do outro, porque é fácil falar da vida do outro. Mas não é fácil estar no lugar do outro. Eu, É, eu quanto mais conheço as pessoas e mais lido com as pessoas, mais me incomoda ouvir julgamentos, às vezes até de coisas muito pequeninas. De, ele devia ter feito assim, eu devia. Porque a vida do outro, a maior parte das vezes, por mais que eu já tenha ouvido muita coisa, eu às vezes começam a descrever e eu penso, caramba, quem seria eu para julgar determinada decisão quando esta pessoa passou por isto, não é? E mesmo se já é difícil só de imaginar, estando no lugar da pessoa, ficando com as marcas que ela ficou, sentindo o que ela sentiu, não é? Até que ponto? Por isso é que eu acho que nós acabamos sempre, concordando ou não, mas nós acabamos sempre por agir da melhor forma, da forma que nós sabemos que é melhor, não é? E perante as experiências que tivemos, e perante as dificuldades que passamos, e perante tudo, tivemos aquela reação. Às vezes o outro não compreende, ok, mas julgar é muito errado, porque o que é que está por trás não sabemos, não é? E no caso sim, de relacionamentos, muito menos. Quando eu ouço muita gente dizer assim, mas eles eram tão felizes, ou o que é que nós sabemos? Nada, uma foto do Instagram, né? nada, porque Um aquela pessoa, aniversário, sim, às vezes a foto é nada daquilo que acontece na realidade, porque às vezes podia ser 10% ser assim, mas às vezes nem é. Às vezes a exato, foto foi só tirada para ser colocada ali. E tudo o que está por trás nós não vemos. E muitas exato. vezes nós defendemos até, quando, por exemplo, quando alguém decide separar-se e nós vamos defender um ao outro. Mas a verdade é que dificilmente nós sabemos aquilo que está por trás, não é? Se são as pessoas mais próximas, eu até acredito que uma ou outra possa saber, até porque, dependendo de como as pessoas forem, podem realmente abrir-se, mas principalmente as pessoas de fora, É verdade, é tudo achismo. é todo achismo. E o tempo que nós perdemos com achismos, se fosse investido em nós, nem que fosse assim só a relaxar, só a ficarmos tranquilos e a ouvir os passarinhos, Exatamente, não é? verdade. Eu É passei muito... por isso, sim, eu saí de um casamento bem longo e as pessoas falavam, nossa, tipo, parecia, né, o casamento perfeito, enfim, mas só eu sei o que eu, enfim, como eu me sentia
E aí, mas eu já estava, né, tinha passado por esse processo, né, de autoconhecimento, enfim, de fortalecimento emocional, então eu estava muito segura dos meus motivos, de por que eu me separei, então acho que não me afetou muito, né? Eu me preparei para esse momento. E esse lado é mesmo, eu acho que é mesmo muito importante, porque quando nós já temos esse trabalho de autoconhecimento, mesmo a tomada de decisão já é tão consciente e tão de acordo com aquilo que nós sabemos que nos faz bem e que, não é? Que por mais que alguém venha dizer alguma coisa, até porque ao ter esse trabalho feito, já não é uma decisão tomada de imediato, é mesmo uma coisa muito ponderada, com muita certeza, com os prós e os contras todas, não é? Já vimos os ângulos todos e já Sim. Conseguimos analisar tudo. Então, quando tomamos aquela decisão, já é tão certa para nós que por mais que dissessem fosse o que fosse, já não ia abalar nada, não é? Exatamente. Até porque é mesmo o que eu estava a dizer, a mulher entrega tudo, entrega mesmo tudo. Para a mulher tomar uma decisão dessas, tem que ter acontecido muita coisa. Muito dificilmente, acontece, claro, pontualmente, mas muito dificilmente a mulher vai tomar uma decisão assim só porque, não é? É Só verdade. porque... A gente acha que muitas vezes, e acho que até é o certo mesmo, é você tentar, né, dar certo, enfim, não sair ali impulsivamente, a não ser que tenha realmente alguma coisa muito, muito grave, mas você tentar, né, ali, enfim, ver que você tentou fazer dar certo, você fez a sua parte, mas às vezes não vai, né, só de um lado não vai, então, eu acho que é válido, né, a gente ter essas oportunidades de recomeçar e buscar aquilo que nós imaginamos, né, que seja o ideal ali, é claro que não é perfeito, mas que seja mais compatível, né, com o que a gente merece. Sim, porque Fazer diferente também, Alda, eu acho que mesmo fazer isso porque diferente das nossas dos, antepassadas, né, das sim. nossas avós ali, até das mães, enfim, que às vezes não puderam fazer diferente, né, acabaram aceitando ali muitas coisas, então acho que a gente pode fazer diferente. Podemos sim. E faz mesmo muita diferença ao termos essa consciência de que, por mais que eu queira muito, por exemplo, um relacionamento, e por mais que eu dê o meu máximo, é preciso os dois quererem. E é preciso os dois darem. E se eu já tentei que os dois quisessem tanto tempo e não aconteceu, então eu mereço, não é, fazer a diferença, eu mereço quebrar um ciclo, eu mereço ter aquilo que eu, pelo menos, o mais próximo daquilo que eu sinto que me faz realmente fazer valer a pena, porque senão então estou sozinha. Exatamente. E muitas vezes a gente está numa relação e a gente idealiza, né? A gente gostaria que a pessoa fosse de certa forma, então a gente vai ficando, a gente vai tentando salvar, a gente vai tentando, né? Não, dessa vez vai dar certo, né? Sempre ali com uma expectativa que a gente tem daquela pessoa, né? Que se ela fosse assim, seria bom, Sim. seria perfeito. Só que às vezes a pessoa não vai ser daquele jeito, né? A gente insiste, insiste, mas uma hora você percebe que a pessoa não vai mudar, que ela não vai ser do jeito que você quer, ou você aceita ela do jeito que ela é, né? Ou você se retira. Porque muitas vezes eu acho que, como nós estamos dispostos, por exemplo, se a Cláudia estiver disposta a mudar determinadas coisas, a fazer determinados ajustes, espera que o outro também esteja. E então Sim. vai sempre aquela esperança de, ok, então ele também pode ir mudando, ele também pode ir, só que, ok, mas nem todos somos iguais e acabamos por perceber, às vezes um bocadinho a bater com a cabeça na parede, que não adianta, não é? Sim, exatamente. Se pudesse dar assim um conselho assim às mulheres no geral, o que é que acha que era mesmo muito importante elas terem em conta? Elas valorizarem? Olha, eu vou dar assim o que fez diferença na minha vida, né? Eu tinha muito problema ali de amor próprio mesmo, de autoestima, de reconhecer o meu valor, né? Meu valor pessoal, de me sentir merecedora das melhores coisas, por tudo que eu vivi, por todo o meu passado. Então,
eu me sentia assim, sabe, inferior. Eu sempre me sentia ali para baixo, as pessoas sempre eram melhores, enfim. E aquilo doía muito, né? Eu me sentia insegura, enfim. E eu achava que não tinha jeito, né? Eu achava que eu tinha nascido assim e que ia morrer assim. Então, quando eu consegui olhar para isso, entender de onde veio e conseguir dar um novo significado para isso, conseguir resgatar o meu amor próprio, o meu poder pessoal, o meu valor, o meu merecimento, assim, fez toda a diferença na minha vida, né? Hoje, assim, eu falo que eu me sinto aquela mulher que eu sempre via e que eu achava, assim, incrível. Hoje eu me sinto assim, e eu me sinto leve, eu me sinto bem comigo mesma, né? Eu reconheço, assim, meu lado, é, meu lado bom, reconheço as minhas sombras também, mas assim, eu me gosto, né? Então, eu acho que se eu pudesse dar aí um conselho para mulheres, que talvez se sintam assim também, é que busquem o autoconhecimento, olhem para dentro e façam esse trabalho de resgate, né, do feminino, resgate do amor próprio, do valor pessoal, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, em todas as áreas, na vida amorosa, mas também na vida profissional, na nossa visão de mundo, né? Acho que faz muita diferença, assim, então eu daria esse conselho. Eu concordo plenamente, eu acho que é um conselho espetacular. E é assim, eu lancei o livro o ano passado com esse intuito de trabalhar mesmo essa parte do autoconhecimento. E é engraçado como é que algumas pessoas, já com alguma idade, principalmente, que começaram a ler e não têm sequer noção do que é autoconhecimento, não é? Porque até, pronto, elas não têm acesso às informações que nós temos agora, nem são áreas relativamente recentes. E elas começaram a ler e algumas dizem, eu já li 2, 3 vezes, porquê? Porque depois tem partes de reflexão. Por exemplo, eu conto a história, um bocadinho da minha história, e depois a pessoa reflete sobre a dela. Então é quase ter alguém a fazer-nos uma terapia, não é? No fundo, de cada vez que... E é muito giro perceberem o quanto cada vez que vão fazendo, se sentem melhor. Então elas voltam a ir e voltam a ler e voltam a refletir e isso é tão bom, porque depois conseguem ter mesmo, não é? Cada vez mais ser elas mesmas, cada vez mais sentir-se melhor com elas e ter noção daquilo que lhes faz bem e que as preenche. E é mesmo isso, eu acho que acabou assim com uma dica top. Obrigada, foi muito, muito bom. Eu gostava, acho que nós podíamos falar muito mais tempo. Verdade. Foi muito bom, mas noutras oportunidades, com certeza, ainda iremos falar. E, e obrigada mesmo por aceitar este desafio, porque eu acho que faz todo sentido e o trabalho que faz é espetacular. E é muito preciso, as mulheres perceberem isso, que a Cláudia percebeu consigo e que as mulheres começam cada vez mais a perceber é que, independentemente da outra pessoa ao lado ser diferente, todas nós somos incríveis e temos coisas maravilhosas. E é muito reconhecer isso, o deixar de nos focarmos naquilo que são as nossas sombras e passarmos a focar-nos naquilo que nós somos mesmo boas. E todas temos isso, todas. É preciso mudar as mentalidades e estamos no bom caminho, eu acho. Sim, é verdade. Eu acho que isso faz toda a diferença e esse é o meu propósito mesmo. Eu quero ver cada vez mais mulheres se sentindo bem com elas mesmas e aí o resto é consequência, né? O relacionamento saudável vai ser consequência, a realização profissional, né? Mas primeiro tem que ser você com você, né? Aquele encontro ali e encarar as nossas sombras, né, e nos aceitar como somos e reconhecer o nosso valor. Então, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, esse é o meu objetivo. Muito obrigada pelo convite, adorei. Obrigada, de coração. E pronto, e vamos falando. Tá bom, obrigada, Cláudia, boa semana. Ótima semana. Beijinho, obrigada. Beijo. Tchau.